Gestão e mercado. Apoio Cultural Unimar EAD. Seu futuro começa agora. Estamos de volta com mais um programa Gestão e Mercado. E como sempre, trazemos um convidado mais do que especial. Vamos conhecer o nosso convidado? Muito bem. Já iniciamos o nosso bloco e vamos para a primeira pergunta. Quem é Thiago Goulart? Olá, Henrique, tudo bom? Meu nome é Thiago Goulart, eu sou natural de São Paulo, sou casado, sou engenheiro eletricista, né? Só que eu não trabalho com predial, eu trabalhei com engenharia eletrônica e telecomunicações. E também tenho MBA em gestão empresarial. Eu trabalhei a maior parte da minha vida com lançamento de novos produtos, com inovação. Eu estou morando hoje em Pompeia, né, há 12 anos. Vim aqui para trabalhar no Grupo Jato, com desenvolvimento de novos negócios. Fiquei um tempo. Hoje eu tenho minha própria empresa de consultoria, chamada Mento. E eu também sou professor universitário, no curso de Mecanização e Agricultura de Precisão e Big Data no Agronegócio. Que maravilha! Com relação às atividades da empresa Mento, quais seriam esses serviços que você presta para as empresas? Legal. Tem a área corporativa, né? Antes de falar das empresas, a gente tem 4 áreas principais. Uma é a corporativa, que de fato atende as empresas, né? Com consultoria, com treinamentos, com workshops, com palestras. Nós temos uma área nova voltada agora para a pessoa física, ou seja, para o crescimento profissional, né? Também com cursos, com imersões. Temos uma área de eventos, hackathons, lives, eventos corporativos e também um podcast chamado MentoCast, focado em gestão e inovação. Que legal, Thiago. Com relação a esse serviço que você presta para as empresas, principalmente nos treinamentos, quais são as principais demandas? Em que áreas especificamente que você mais atua? Legal. A gente atua muito voltado, a gente chama de metodologias ágeis, voltada para as empresas, né? O que são metodologias ágeis, né? Acho que é a pergunta que o pessoal se faz. É um conceito de gestão que veio, na verdade, não do mundo da gestão, mas do mundo da tecnologia. Então, as empresas inovadoras, as startups, as empresas como Google, Intel, elas utilizam esses princípios ágeis em sua gestão e, como principal princípio, o que muda é um princípio voltado à adaptabilidade. A gente vive num mundo onde as coisas mudam muito rápido. Então, é necessário um sistema de gestão menos burocrático, menos engessado e que se adeque a mudanças do ambiente e de cenários, né? Então, nisso daí, cabe o quê? Tem várias metodologias voltadas à gestão de projetos, à gestão de processos, à gestão de pessoas, né? A planejamento estratégico também, que é algo super complicado, né? Como você vai planejar um negócio, definir metas, num ambiente que as coisas mudam tão rápido, né? A gente está agora no pós-pandemia, né? Então, a gente vive num mundo, num grau de incerteza muito grande. Então, como que eu mantenho a minha empresa, faço o meu planejamento e, ao mesmo tempo, né, dentro desse cenário um pouco caótico, né? Então, esse é o que a gente traz, talvez um pouco de diferente, né, do que as empresas trazem de consultoria. A gente bebe nessa fonte, eu brinco, né? Na fonte da inovação, da tecnologia. Só que a gente adapta isso para a realidade aqui do interior também, né? Porque você não pode pegar algo, isso aqui funciona para a Intel, para o Google, vai funcionar para mim aqui no interior? Então a gente pega as melhores práticas e aplica de acordo com a realidade de cada empresa. Então, mas interessante isso que você disse, né? Vamos pegar como exemplo uma média empresa e nós sabemos que o brasileiro e as empresas brasileiras vivem num cenário de constante incerteza. Uhum. Como que você aplica um planejamento estratégico numa empresa, sendo que o brasileiro e as empresas brasileiras não têm cultura de planejamento? Isso é verdade, né? Essa é uma questão cultural, né? E é por isso que a gente adapta, né? Porque essas metodologias vêm lá dos Estados Unidos, né? O pessoal que costuma ter uma cultura mais de planejamento e meta. Eu até brinco que aqui, lá eles tiveram que tentar flexibilizar. Aqui a gente precisa um pouco o contrário, né? Tentar dar um pouco mais de meta. Mas existem ferramentas, tá? Então,
Às vezes a pessoa pensa, uma startup, é puff, é um monte de gente bagunçada. Não, tem muita ferramenta, tem muita metodologia. Uma delas, por exemplo, é o que se chama de OKR, que é Objetivos e Resultados Chaves, né, que é do inglês Objectives and Key Results. São uma metodologia de planejamento com revisão trimestral, né, onde você mede exatamente aquilo que importa para garantir que você está indo junto ao rumo, né, que você quer para a sua empresa. Então, existem ferramentas, existem métricas, existem métodos que ajudam a garantir que você está indo para onde você precisa ir, só que com revisões mais curtas. No fundo, você encurta um pouco os ciclos, né? Se o mundo muda rápido, você não pode esperar um ano para fazer uma revisão de planejamento. É claro que você precisa ter os objetivos de longo prazo muito bem estabelecidos, mas existem então ferramentas e técnicas para você, ao mesmo tempo que tem um norte de longo prazo para onde você quer ir, poder se adaptar conforme a necessidade. Eu já li bastante sobre o assunto de planejamento e eu percebo que na Europa o horizonte de planejamento do alemão, por exemplo, é de 20 anos, 30 anos. Aqui no Brasil, esse planejamento ele cai ali para 2 anos, né? Então, quando eu falo em cultura, eu quero dizer isso, né? Que Sim. O brasileiro ele vive no horizonte sempre do curto prazo. Isso dificulta ou facilita o teu trabalho? Olha, a gente lida, eu falo que, né, que é gestão de processos, projetos, mas no fundo, o que a gente entrega mesmo é mudança de cultura, né? Então, claro, se a empresa não tem uma cultura de planejar, é até difícil de contratar gente, né? Se ela não tem uma cultura de melhoria contínua, né? Mas o que a gente vê é que ela quer mudar. Muitas vezes ela até entende, compreende que tem essa cultura, mas o empresário, o empreendedor, ele quer mudar, ele quer prosperar, né? E é a nossa promessa, né? Ajudar ele a prosperar nesse mundo caótico. E sem um planejamento, é muito difícil você prosperar. Quem só vive no curto prazo não está no modo de prosperar, ele está no modo de sobrevivência, né? E muitas empresas estão no modo de sobrevivência, até por questões conjunturais, enfim, ou de gestão também. Então, o que você falou faz muito sentido, né? Para sair desse modo de sobrevivência, sem um planejamento, não dá. Você vai estar sempre ali brigando com o dia a dia, né? com curto prazo, com fluxo de caixa, tentando sobreviver. Então, mas falando um pouquinho da sua área, né? E nós temos hoje 12 mil alunos nos ouvindo. A área de consultoria e treinamento é uma área próspera, né? É uma área que tem um potencial muito grande. Eu falo isso porque o meu amigo Tiago aqui é uma pessoa próspera, tá? Então eu vejo o carro que ele vem, eu vejo a roupa que ele veste, né? Então a gente tem o Tiago como referência. Para os nossos alunos, Tiago, a gente falando um pouquinho agora de empreendedorismo, sair da faculdade e já abrir a sua empresa e já articular uma empresa de consultoria e treinamento. O que você diria para esse futuro empreendedor? Bom, primeiro, não se iluda por carro e roupa, tá? Isso daí, né? Tem muita gente que você não dá nada, mas vê a conta bancária e está tranquilo. Mas eu tenho uma pró-reitora que ela diz que fama de rico, valente e potente, a gente não desmente. Tá bom. Tá? Mas, falando sério agora, o que você, né? É por isso que a gente abriu também uma área voltada para o crescimento profissional. Quando se fala de empreendedorismo, a primeira coisa que vem à mente é eu abrir um negócio, eu abrir uma empresa. E tá certo, esse é um caminho, e é um caminho promissor, é um caminho difícil também, é um caminho que você vai ter que perder dinheiro, investir dinheiro no começo, errar muito, né? Não acha que você vai abrir empresa e pum, né, da noite para o dia deu certo. Mas é um caminho interessante. Agora, independente se você for querer abrir um negócio ou não, cada vez mais se busca no mercado uma atitude empreendedora, né? Essas metodologias ágeis têm um mindset ágil, um modo de se pensar ágil, né? Que é cada vez mais buscado pelas empresas. Ou seja, uma pessoa que é autônoma, uma pessoa que se adapta às situações, uma pessoa que sabe liderar pessoas. É o tal o que o pessoal fala muito de soft skills, né? Então isso tem que ser desenvolvido, essa característica empreendedora.
né? Porque é muito difícil alguém que não sabe liderar gente, não sabe, né, não é autônomo, precisa ter sempre alguém externamente mandando, não sabe se planejar. Se essa pessoa vai ter dificuldade em qualquer profissão, e quanto mais quando ela tiver o próprio negócio, sem essas características empreendedoras. Então, desenvolver essas características empreendedoras é mais importante do que abrir empresa. Uma vez que você tem essas características, você pode abrir empresa. E sim, a área de educação está crescendo muito, né? Principalmente agora com a digitalização, o EAD, né? Ela é uma área que pode escalar muito rápido, né? E tem escalado muito rápido, tem crescido muito. Então, sim, educação é um dos setores de startups, né? De economia que é muito, muito valorizado. Bacana. Eu fiz a pergunta, mas você foi muito polido na resposta. Eu vou voltar com outras palavras, tá? Nas empresas que você atende, elas se encaixam como média, grande, pequenas? E quais as principais demandas que você enfrenta? A gente já atendeu empresas de vários portes. Pequenas é difícil ter uma consultoria, né? Para as empresas menores, a gente acaba oferecendo os treinamentos de pessoas físicas e a pessoa pode simplesmente fazer um treinamento, até pelo custo, né? Um custo de entrada melhor. Então, geralmente, a gente trabalha com as empresas de médio e grande porte. Também a gente trabalhou com alguns ecossistemas de inovação também, ou seja, com um conjunto de empresas. As demandas variam, né? Você estava falando de planejamento. Empresas maiores, mais estabelecidas, normalmente elas já trabalham no longo prazo. Elas já têm uma estrutura de governança, né? No fundo, o planejamento depende do nível, né? Num nível operacional, ele é mais de curto prazo. Num nível estratégico, já é de médio. Empresas de mais grande porte já estão pensando de 5, 10 anos para frente. Ela não está mais preocupada no dia a dia. Mas a grande demanda hoje que a gente tem visto é em gestão de pessoas, é como que eu atraio e retenho talentos. Essa é uma demanda recorrente, né? Atrair e reter talentos, não só na área de tecnologia, que é que todo mundo fala, essa é talvez uma das mais críticas, mas em qualquer área, né? Então, como que eu atraio e gerencio essas pessoas e faço com que elas se desenvolvam? Essa é uma dor, talvez, das empresas maiores. Empresas menores, que ainda aí já é mais questão de processo, porque elas já estão mais no dia a dia, no operacional, né? Como eu gerencio os meus processos, eu organizo o meu processo. A gente lida com algumas empresas menores, aí uma dor muito grande. Menor eu digo já médio porte, né? Já tem uns 10, 15 funcionários, 20. É que muitas vezes o dono, o empreendedor, o fundador, ele está muito preso na operação, ele não consegue se desvencilhar. A empresa depende muito dele estar no dia a dia. E aí é por isso, talvez, que ele também não consegue pensar estrategicamente, se envolver em, em reuniões, em eventos, ou pensar em coisas novas. Ele está muito preso, né, por falta, talvez, de um processo, de formar pessoas, né? Mas essa é uma dor sentida também. A pessoa que está ali, a gente fala com o umbigo no balcão, ele está lá atendendo, ele está no dia a dia, e aí ele não consegue crescer a empresa, porque ele que é o mentor, é o idealizador do negócio, está preso numa operação. Essa é uma dor de empresa. Então, depende do porte, as dores são um pouco diferentes. Tiago, o assunto está tão interessante que o primeiro bloco voou. Tá? Já acabou. O tempo aqui já esgotou, então nós vamos dar um pequeno intervalo e retornamos em breve. Gestão e mercado. Apoio Cultural. Unimar EAD. Seu futuro começa agora. Você sabe o motivo de acordar todas as manhãs. É que os melhores sonhos são vividos de olhos abertos. O futuro é construído em cada escolha. É preciso compreender que a nossa melhor versão ainda está a caminho. As transformações nos fazem respirar. Os novos desafios nos mantêm vivos. E na jornada da vida, é sempre bom saber com quem contar. É tempo de grandes escolhas. Pós-graduação Unimar. Inscreva-se, unimar.br. Gestão e mercado. Apoio Cultural. Unimar EAD. Seu futuro começa agora. Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso programa Gestão e Mercado. Com o nosso convidado especial, Tiago Goulart,
sócio-diretor da empresa Mento Consultoria e Treinamento. Tiago, no primeiro bloco você falou que um dos desafios da sua empresa, do seu trabalho, é fazer alteração, modificação na cultura. E eu sei que é um desafio muito grande. A pergunta é, nesse processo, você adquire muitos inimigos? Boa pergunta, gostei. Você vai direto ao ponto. Mudança de cultura é um negócio complicado, não é fácil. Né? Tem uma frase do Peter Drucker que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, não adianta você ter toda uma estratégia se a cultura da empresa não for de acordo com aquilo, ninguém vai executar. Né? Mas tem outra frase também do Simon Sinek, pessoa mais ligada à inovação, ele fala o seguinte, olha, pense grande, haja rápido, mas, pelo amor de Deus, comece logo. Então, mudança de cultura, você precisa começar. Sobre inimigo, né? Depende de quem contrata. Às vezes a gente não entra falando que a gente vai mudar a cultura, né? Porque isso, o empreendedor ou o dono, né, ele precisa querer mudar a cultura da sua empresa. Então, às vezes, a gente trabalha num processo aí de mostrar um melhor caminho. Com o empreendedor, com o dono, eu nunca tive inimigo. Por quê? Porque, poxa vida, ele quer o melhor para o negócio dele, ele quer se desenvolver. Né? O que acontece? Às vezes a empresa é maior e toda mudança de cultura, ela traz desafios e às vezes as pessoas na gestão, que está ali mais acostumado, tem aqueles que são os que votam contra, aqueles que se colocam, né, os detratores dessa mudança. Então a gente encontra em alguns casos, detratores, pessoas que não querem mudar, que querem manter as coisas como sempre foram, né? Então são situações que a gente tem que lidar. Né? Essa é a arte do negócio, né? A teoria é fácil, mas lidar com as pessoas e saber conduzir isso é que é difícil, né? Eu penso que o segredo do sucesso de uma consultoria, você vai fechar um contrato de consultoria, é o tempo, né? Você fecha contrato por um determinado tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Como é que funciona isso, Tiago? Depende da área, né? A gente já fez alguns contratos maiores, né? Geralmente não é tanto por tempo, é por demanda. A gente sempre faz um diagnóstico, vê no que ele precisa, essa consultoria, se é em processo, se é em planejamento estratégico, né? E a gente fecha um pacote. Os pacotes variam, 3 meses, 6 meses. Alguns projetos grandes duram até 1 ano. Né? E aí a gente vai renovando conforme as coisas vão evoluindo. Né? Mas a gente gosta mais de trabalhar por entrega do que por tempo. Né? A gente, é um dos princípios ágeis. Né? Tá sempre com entregas constantes ali, mostrando o valor, e aí a renovação ela vem. Mas vamos criar uma situação hipotética, que é para te provocar mesmo. Tá? Você fechou um contrato de 1 ano, em 3 meses você propôs mudança de cultura e você acabou criando ali um clima meio ruim entre você, consultor, e os dirigentes da empresa, e criou-se um ambiente insuportável. Né? Você tem um contrato de 1 ano, só que em 3 meses nem você consegue mais suportar olhar para aquelas pessoas. Qual seria a tua reação? Olha, é bem hipotético, nunca aconteceu isso. Geralmente o pessoal não é falando bem, mas nunca teve. A gente teve questões pontuais, né? Mas aí é que a pessoa não se adaptou à nova cultura. Mas geralmente são casos isolados. Então, uma ou outra pessoa que não se adequou. Né? E, inclusive, essas pessoas acabaram saindo das empresas. Não porque a gente falou nada, mas eles viram, olha, não está casando, a gente quer ir para um caminho, elas querem ir para outro. Mas se acontecesse algo assim, a gente, poxa, o consultor, ele é o apoio técnico, ele não joga o jogo do cliente. Quem está lá gerenciando a empresa, fazendo vendas, fazendo contratos, comprando, é o time, é o empreendedor. Se, né, a analogia, né, do futebol é como se a gente fosse o preparador técnico. A gente não é o técnico, a gente faz a preparação física, a gente ajuda. Então, se chega num ponto que não está dando, poxa vida, a gente preserva o bem-estar do cliente, sai fora. A gente tem que estar lá para gerar prosperidade para o cara. Se a gente está lá e o negócio a gente está atrapalhando, não faz sentido. Né? Encerra, se entrega o que foi entregue e não tem problema. Imagina, isso nunca... Porque a gente está lá para dar apoio, né? As pessoas às vezes confundem. Acho que o consultor ele faz, né?
Então, não, a gente não faz. Quem tem que fazer acontecer é a empresa. Aí é um outro contrato, né? Se for para executar. Para executar. Execução é outra coisa. Mesmo, por exemplo, otimização de processo. A gente ajuda a mapear e a gente propõe melhorias. Quem vai executar essas melhorias? Até por custo. Se a gente for ter que pôr a mão na massa e fazer a execução, fica muito caro. A gente, né, pagar uma hora de consultoria para fazer a execução não faz sentido. Eles já têm o time deles. A gente não está lá para concorrer com o time da pessoa, mas muito pelo contrário, para fortalecer. O que a gente quer é que as pessoas, não só a empresa, mas as pessoas que trabalhem lá, se desenvolvam, aprendam coisas novas e chega o ponto que não precisa mais da gente, né? Poxa, aí você vai perder, não. Por isso que a gente continua estudando coisas novas, né? Mas às vezes naquilo que a gente já passou não faz sentido continuar muitas vezes. Às vezes uma revisão, né, alguma coisa nesse sentido, mas a ideia é transferir o conhecimento e o know-how para as pessoas. Então, se chegar num ponto que ninguém se aguenta, melhor encerrar para não perder a amizade, deixa eles lá, né? E a gente apoia, mas não dá. Essa pergunta ela foi preparatória para a próxima, que é, você acabou de responder, né, que o que se exige de um consultor é conhecimento, né? Ele precisa estar preparado, inclusive um campo de atuação constante é a negociação. E que conselho você daria para o nosso aluno, esses milhares de alunos da Unimar, que pretendem entrar nessa área de consultoria? Olha, a consultoria, é o que você falou, você precisa estar sempre atualizado, né? E você precisa ter um certo tempo também, e você precisa ter experiência, tá? Porque não basta, né, só pegar o que você leu num livro e querer aplicar. Então você tem que ter um pouco de vivência, você tem que quebrar um pouco a cabeça, né? A Mento ela pode ter 3 anos, mas eu tenho 20 anos de atuação, né? Na área mais técnica foram 2 anos. Depois eu já fui para a área de marketing, gestão, inovação, lançamento de novos produtos. Então você precisa ter um certo conhecimento ali do que deu certo, do que deu errado. E claro, você tem que alinhar os dois, a experiência com o conhecimento prático, né? Aliás, a experiência com o conhecimento acadêmico e teórico. Então, tem que ter um pé na academia e outro na vida real, no chão, né? Até por que a gente está lançando o curso, né? Porque além da consultoria, tem esses cursos EAD, pessoas físicas. Porque o que habilita a gente a dar um curso? Não é só porque a gente foi lá, lê um livro, entendemos o livro, estamos replicando o que está no livro num curso, gravando, coloca um ator para gravar uma coisa que está num livro. Não, a gente tem experiência, a gente tem vivência do que funcionou, do que não funcionou. Então, acho que tem que casar os dois, tem que ir crescendo com os dois. Não tem como. Beleza, você falou que você é formado em engenharia. Engenharia. E uma característica do engenheiro é que aquelas soft skills não é o ponto forte, né, do engenheiro. O engenheiro é mais técnico. Como que você driblou essa situação aí para adquirir capacidades cognitivas, relacionamento interpessoal? Excelente pergunta, porque eu não diria só engenharia. Muitos cursos, eles são muito focados... É recente isso, de você focar, né, de você trabalhar soft skills num curso de graduação, né? E como eu já não sou tão novo assim, né, então todos os cursos eram muito focados no hard skill e o soft skill você tinha que se virar por fora. Então eu aprendi de algumas maneiras, eu também, apesar de ser consultoria, a gente também contrata às vezes algumas consultorias, a gente também estuda, faz curso, vai atrás, e a melhor experiência é empreendendo, abrindo um próprio negócio, tendo que lidar, você vai adquirindo conhecimento, você vai adquirindo vivência, você vê que aquilo não é só algo bonitinho, que o RH fala, não, que sem essa soft skill é muito difícil você ter sucesso, né? Então é com treinamentos, com capacitação, e com vivência, né? Com experiência. O que não dá, né? Porque é alguém que tem a mente muito fechada, sabe? Que se fecha, acha que sabe tudo, acha que por ter um grande conhecimento técnico numa área, isso se basta. No começo, eu era assim. Eu era exatamente isso, um engenheirão que sabe tudo, tal, e aí, pouco tempo de mercado já mostrou que a vida não funciona assim, né? E aí, você tem 2 opções, né?
continuar a cabeça dura, eu acho que sei, e você reconhecer que você pode adquirir essas habilidades, né? Que tem como você trabalhar elas, né? E aí ir atrás de capacitação, ir atrás de curso, ir atrás também de se adaptar às situações, né? Eu gostaria de saber, Tiago, qual é o grande diferencial da Mento Consultoria e Treinamento? Boa pergunta. Grande diferencial. Acho que a gente alia muito bem esses dois caminhos. O acadêmico, porque além de mim eu tenho um time, que a maioria está concluindo ou concluiu o mestrado. É um time que é multitarefa, é multidisciplinar. Então tem gente com especialização em gestão de projetos, em gestão de processos, em transformação digital, em tecnologia também, porque hoje não tem como falar de gestão sem falar de tecnologia, né? E a gente alia, então, essa experiência com a academia, muito bem. E a gente traz, nós não viemos do mundo da administração. Tem administradores, né, no time da Mento? Claro, eu fiz MBA em administração, né? Mas a gente traz aquilo que vem das empresas do mundo de inovação e tecnologia, que já está se espalhando para as outras empresas. Então, a gente saber traduzir as melhores práticas desse mundo de inovação, das melhores práticas de um Google, de uma Intel, de um Lego, de um Spotify, e traduzir isso para a realidade de uma empresa aqui de Marília, do interior, é algo que poucos fazem, né? Aplicar isso numa empresa de software é fácil. Aplicar isso numa indústria aqui da região não é tão fácil, porque não é tão trivial. Então, acho que esse é um dos principais pontos nossos. Que bacana, Tiago. Novamente, né, o nosso segundo bloco voou, o tempo passou muito rápido, então eu vou dar 1 minuto para as suas considerações finais com o nosso público acadêmico. Bom, o público aqui eu estou entendendo que a maioria são estudantes, né? Pode também ter empresários. Acho que a palavra final é: cultive uma mentalidade aí de crescimento, busque sempre estar se aprofundando, equilibre vida profissional com vida acadêmica e com vida pessoal também, né? Senão a gente vai ter, todo mundo vai ter um burnout aqui, né? Então, aliás, muito perigoso isso, né? Nesse tempo de pandemia, muita gente sofrendo com isso. Então, ter uma vida de equilíbrio, mas sempre buscar, nunca esquecer a academia, mas estar sempre perto da parte prática, da realidade das empresas. E nunca menospreze um empreendedor. Às vezes, é dono de uma lojinha, não estudou nada. Mas o cara está 30 anos dono daquela loja. Ele entende de negócio mais do que você que está se formando agora. Tá? Essa é uma dica que eu já falo, né? Embora, claro, você possa ter metodologias, possam ter coisas que ajudem ele, mas não ache que você sabe mais do que ele, do que o negócio dele. Ele está 30 anos naquele negócio. Então, seja humilde, né? Muito importante. Ouça, aprenda a ouvir as dores das pessoas e aprenda a identificar, de fato, algo que vai ajudar ela, algo prático que vai ajudar ela a crescer, a se desenvolver. Isso vale tanto se você quer abrir um novo negócio ou você ser um profissional de sucesso. Maravilha! Com isso, nós encerramos esse programa com esse entrevistado aqui de altíssimo nível, que com certeza contribuiu muito para o nosso aprendizado. O que ficou disso? Ó? Humildade, aprendizado contínuo, inovação constante. Um grande abraço e até a próxima. Gestão e mercado. Apoio Cultural Unimar EAD. Seu futuro começa agora.